Meu amigo vascaíno, treta pesada hoje em São Januário. O Jorge Salgado colocando aí as 777 partes contra a parede parece soar estranho. A nossa voz está incomodando essa diretoria de merda. Hoje, o Conselho Administrativo do Clube Associativo pediu explicações ao Josh Wand, solicitando uma reunião de caráter emergencial junto a 777 Partners. E a gente vai falar aqui também sobre a situação do Maurício Barbieri. E o seguinte, semana de clássico pegando fogo aí. Do jeito que tá, meus amigos, essa SAF do Vasco está com os dias contados. Enfim, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meu amigo, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco vivencia, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa contra esses golpistas e essa SAF estelionatária que entrou no Vasco da Gama. Amigos, hoje a notícia do dia foi essa aqui. Vamos lá. O Jorge Salgado, nosso presidente do OSIM, presidente subjúdice, ele simplesmente pediu para que a 777 Partners marcasse aí uma reunião de caráter emergencial. Isso mesmo. Mandou um ofício, protocolou hoje na secretaria do clube, pedindo para que a 777 esclarecesse aí alguns pontos. Entre esses pontos aí que ele pediu esclarecimento foi a situação de como que a gente vai fazer para poder tirar o Vasco da Gama dessa situação. A diretoria do clube associativo está cobrando que a 777 Partners apresente aí um plano emergencial para reverter esta situação. E está pedindo aí para que ações sejam tomadas e previstas aí para que o Vasco da Gama venha fazer contratações de peso entre o dia 3 de junho ao dia 2 de agosto, quando começa a situação aí da janela. Eles pedem também informações aí sobre a situação envolvendo o RCE e parcelamentos atrasados de atletas do Vasco, como é o caso aí do Andrei, que pode acarretar efetivamente em transfer ban e perca de pontos aí junto à FIFA. Também no ofício foi descrito aí que a SAF não se comunica, 777 Partners não se comunica aí com os torcedores vascaínos, pedindo para que eles venham aí a público para que essa situação aí seja esclarecida para o torcedor. O seguinte, eu aqui me posicionei desde o começo contra essa situação. Por que eu me posicionei contra? Pelo seguinte, uma diretoria que não tem competência, uma diretoria que é impostora, que entrou no Vasco da Gama através de um golpe que rasgou o estatuto. Uma diretoria que está sob júdice não tinha condição moral nenhuma de efetivamente vender 70% aí da SAF do Vasco. Ora, vejamos aqui. Olha o que o Osório, antes da venda, ele falou sobre essa situação. Vamos ver aqui.
Vamos colocar para que a galera possa entender aonde que a gente quer chegar. Vasco SAF, nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Ébano. Então, o Osório, antes da venda, ele falou que estava explicitamente imposto em contrato uma cláusula cuja qual a 777 Partners daria garantias ao Vasco da Gama para montar um time, inclusive, para disputar o Mundial de Clubes, como os senhores viu aí. Hoje o Jorge Salgado vem jogar para a galera, vem fazer ofíciozinho aí de merda. Meu amigo, se tá no contrato, que cumpre o contrato. Se tá preocupado com o Vasco, vai à justiça, já que você gosta de processar todo mundo, vai à justiça, certo? E peça para que o contrato seja cumprido. Não tá lá? A gente não tem nem time para disputar campeonato estadual, mas o Osório falou que tinha time aí para poder brigar para ser campeão mundial. E a situação é a seguinte, cara. Esse contrato ele tem que ser aberto de uma vez por todas. Isso é o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Escandaloso que está acontecendo aí. Essa 777 Partners cometeu um estelionato com a ajuda aí de alguns dirigentes do Vasco da Gama, como o seu Osório aí, que falou que tinha até uma cláusula para o Vasco brigar para ser campeão mundial. Cara, hoje foi o ofício. Cara, essa situação, 777 Partners, ou vende jogador do Vasco, ou para poder contratar para a próxima janela, ou o aporte só vai entrar em setembro. Quem tem que ser preso são as pessoas que assinaram esse contrato sob essas condições. E tem gente que defende que esse contrato não seja aberto. Cara, você vê a situação, por exemplo, aí do Barbieri, vai ficar no Vasco até o jogo contra a equipe do Flamengo. Mas 8 dias desperdiçados no departamento de futebol do Vasco da Gama por conta de frouxidão. Agora, essa diretoria aí do clube associativo, eles têm, o Docinho, o Osório, eles têm 30% dessa SAF, gente. Eles também têm obrigação moral para ajudar a contratar, para ajudar a pagar a dívida. Mas não, cara. Eles simplesmente abandonaram o Vasco, largaram o Vasco. E eu estou exigindo aqui do Conselho de Beneméritos do Vasco, do Conselho Deliberativo do Vasco, a maioria dos senhores que venderam o Vasco da Gama, que os senhores tomem uma medida e vá à justiça para pedir esse contrato. Porque do jeito que está aí é uma fraude, um estelionato, que essa SAF ela tem que ser extinguida do Vasco da Gama, cara. É extinção. Então, o cara chega, fala que tem uma cláusula, certo? Para disputar Mundial. E agora? Vem o presidente do associativo cobrando explicações? Então, porque não está no contrato. Então, farsa, disfarçatez, é isso que está acontecendo aí com o Vascão da Gama. Treta pesada aí, o Vasco começando a passos largos aí, e a política tinha acabado. Isso é pior do que na época da política. A SAF batendo a cabeça, aí, um brigando com o outro. Cara, o Vasco está jogado às traças. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.